Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Sobre o debate do aborto. Retomando o que eu estava falando sobre a violência sexual. É dito que as feministas são aquelas responsáveis por inventar coisas que não existem. Eu sou feminista marxista, defendo a classe trabalhadora, e é justamente por isso que eu falo da realidade. E se tem uma coisa que existe, é um problema das mulheres, em especial pobres e da classe trabalhadora, morrendo por fazer os abortos. Porque fazem abortos em clínicas clandestinas, tomam remédios, não fazem com acompanhamento médico. Mas um fato é, o aborto é realizado no Brasil. A diferença é que enquanto as mulheres da classe trabalhadora fazem o aborto e passam por situações como essa, nas clínicas clandestinas e tal, as mulheres ricas que têm dinheiro abortam nas melhores clínicas, com o melhor tipo de acompanhamento. E nós precisamos reconhecer que isso existe. Porque reconhecer é o primeiro passo para atestar que aqui nós estamos diante de um problema, primeiro, de saúde pública, segundo, que aprofunda a desigualdade social e terceiro, de uma violência sexual que nós precisamos lidar, de uma violência contra uma parcela da sociedade, contra as mulheres que nós precisamos lidar. E é por isso que eu sou a favor da legalização e descriminalização do aborto, porque eu acho que as mulheres têm que ter o direito ao próprio corpo, decidir o que fazem com o seu corpo, e porque eu acho que nós estamos diante de um cenário muito triste, muito grave mesmo, gente. De uma situação em que nós estamos vendo mulheres da classe trabalhadora morrerem por negligência do Estado. E eu quero saber, Eduarda, diante deste fato que existe, e aí você pode pegar os dados, o que é que você defende? Vamos lá? Pode ir, 5 minutos, Eduarda. Eu sou contra o aborto em qualquer circunstância. Porque não importa a circunstância da concepção do bebê, aborto continua sendo assassinato. Realmente, existe a problemática dos estupros, das crianças que são concebidas no ventre de suas mães sem o consentimento das suas mães. Essas crianças não têm culpa de nada. Quem tem culpa é o estuprador. O que a gente propõe para isso são penas mais duras, até para, de fato, coibir que futuros estupros aconteçam. O que a gente já chegou a propor foi até castração química, não é a gente que se opõe a isso. Não é a gente que se opõe. A gente que costuma bater na tecla de tratar criminoso como o criminoso é. De não dar direito para saidinha, porque o que realmente acontece muito são homens que estão presos justamente por terem cometido o crime de estupro, saírem e durante as saidinhas estuprarem novamente, engravidarem meninas, matarem meninas. Não é a gente que defende esse tipo de medida. Agora, você falou sobre o número de abortos que acontecem no Brasil. É um dado esquizofrênico. Vamos lá. A gente tem matérias que citam 200 mil mulheres, inclusive, se eu não me engano, foi a própria ONU, em 2014, que chegou a vir cobrar a Dilma, porque tinha 200 mil mulheres morrendo de aborto no Brasil. Não morre isso de gente por ano no país. A gente tem matérias dizendo que diariamente 4 mulheres morrem no hospital por abortos, o que daria 1.460 mortes. A gente tem outras matérias dizendo que, na verdade, a gente tem mulheres morrendo 1 a cada 2 dias, que daria 180 por ano. Então, no fim das contas, ninguém sabe qual que é o real número de mulheres morrendo por abortos, além de que os dados são inflados. Os dados incluem abortos espontâneos, por exemplo, os dados incluem mortes de bebês em gravidez ectópica. Os dados são esquizofrênicos. Agora, a questão do aborto, se você pegar qualquer país onde o aborto já seja legalizado, onde já seja um oba-oba do caramba pra matar bebê, a minoria dos abortos realizados nesses países são em decorrência de estupro. Então, mesmo que o aborto em caso de estupro não fosse assassinato de bebê, ainda assim, não faria muito sentido querer usar desse caso para apelar para a emoção do público, porque eles são a minoria dos casos de aborto. O que a gente propõe é que as 2 vidas sejam salvas. A gente propõe que a mãe não tenha que passar pelo trauma de matar o próprio filho, e a gente propõe que o bebê não tenha que ser assassinado. A gente propõe que o estuprador seja punido.
A gente propõe que o verdadeiro criminoso seja punido. Até porque, como eu já disse e como eu já repito, fui eu que tornei lei na minha cidade projeto de lei que proíbe a contratação de qualquer pessoa condenada por qualquer tipo de crime sexual contra crianças e adolescentes. Então, não tem como dizer que a gente não olha pra esse tipo de coisa. Quem quer tratar criminoso como criminoso somos nós. A única diferença é que, além disso, nós queremos que as 2 vidas sejam salvas. Porque, eu já falei isso antes em outros episódios do Redcast, o sofrimento de uma mãe, ainda que válido, não ultrapassa o direito à vida de um bebê. Então a gente precisa conseguir conciliar as 2 coisas, de forma que a única pessoa punida no final seja quem realmente cometeu algum crime, o estuprador. Perfeito. Vamos lá. 3 minutos, Mandy. Tá bem. Não, falando de dados e fontes reais, e não fontes advindas do pai da Eduarda Campopiano ou das vozes da cabeça dela, eu vou te dar um dado que eu duvido que você refute. Porque sabe qual é a fonte dele? Brasil Paralelo. Não estou pegando aqui fonte OMS, qualquer outro organismo internacional ou governamental para você não vir dizer que eu tô pegando dados distorcidos e enviesados ideologicamente. Brasil Paralelo indicou que são entre 80 a 100 mil abortos realizados por ano, tá bem? Então, depois você procura aí a sua galerinha da direita e vocês batem exatamente as informações, porque chegar aqui no debate e falar qualquer coisa é muito fácil. Outra coisa mais difícil é se comprometer com aquilo que os seus aliados estão dizendo por aí. Agora, 1 em cada 4 abortos realizados no Brasil são seguros. O que significa que apenas 25% das mulheres que abortam estão numa situação mais confortável e podem passar por esse momento sem ser um momento de trauma, inclusive de abuso do próprio corpo, etc. 75% das mulheres que abortam passam por situações inseguras. E veja que, inclusive, os dados em relação ao aborto, eles não são amplamente reconhecidos, porque tem muita mulher que tem medo de falar sobre isso, então é subnotificado. Agora, você comentou aqui sobre aborto espontâneo, você falou um monte sobre estupro, estuprador, podemos falar sobre isso, mas a pauta aqui é aborto e tal. O problema é que, uma vez que você é contra, Eduarda, o aborto, isso significa que você, inclusive, é a favor de uma mãe ou de uma pessoa que gestar filhos que vieram de um estupro. E você tá rindo por quê? É uma situação muito séria. Como se qualquer coisa além de uma mãe pudesse gestar. É uma situação muito séria. É uma situação muito séria. Qualquer coisa além de uma mãe pode gestar? É uma situação muito séria que pessoas que gestam tenham que gestar. Não é pessoa que gesta, é mulher. Frutos de um estupro, de uma violência sexual. Como nós estamos vendo aqui a Eduarda Campopiano fazendo troça, demonstra mais uma vez que ela não está de verdade comprometida com a defesa do direito das mulheres, da vida das pessoas que gestam, etc, etc, etc. Das mulheres que gestam. Vou te falar uma coisa. A sua posição contra o aborto significa que, inclusive, aquelas pessoas que passarem por aborto espontâneo poderão ser criminalizadas. Então quer dizer que você tá culpabilizando uma pessoa que teve qualquer tipo de situação de saúde e perdeu a criança. 10 segundos. Você está culpabilizando ela e dizendo que ela tem que ser punida, ao você ser contra a legalização do aborto. O que eu acho que é bastante absurdo e, inclusive, significa que, na prática, você não defende o direito das pessoas. Isso. Vou concluir só uma coisa. A Eduarda tá me interrompendo várias vezes, Júnior. Então, acho que é importante você dar uns segundos a mais aí, tá bom? Fala tanto de ciência e quer comparar um aborto espontâneo, que é espontâneo, que é uma consequência de algum procedimento que deu errado no organismo daquela mulher e que aquela mulher vai se lamentar daquilo a vida inteira dela, muito provavelmente. Quer comparar um aborto espontâneo com médicos por vontade própria e muitas vezes mães por vontade própria matarem os próprios filhos no ventre. Fala tanto de ciência e não sabe a diferença entre um aborto espontâneo e um aborto provocado. Fala tanto de fake news e olha pra cara de todo mundo aqui e mente, falando que esses 2 abortos são a mesma coisa. Eu vivi pra ver esquerdista usando Brasil Paralelo de fonte, inclusive. Esse foi o auge. Agora vamos lá. Não existe aborto seguro.
Não existe aborto seguro. Todo aborto traz riscos para a saúde de uma mulher, principalmente riscos psicológicos. A feminista gosta de fazer você pensar que você vai... Ah, eu quero fazer um aborto, vou tomar um comprimido, bebê sumiu, não tem mais nada. Quando, na verdade, existem N riscos para a saúde, que a galera da ciência costuma negar, desde hemorragia até aumento de possibilidade de câncer de útero no futuro, até aumento do índice de depressão, de ansiedade, inclusive de suicídio. N problemas que o aborto traz para a mulher, mas o ponto-chave da discussão é: aborto é assassinato. E existe um direito, porque os direitos inatos a um ser humano não têm todos o mesmo valor, embora todos sejam inatos. O direito à vida é o direito mais valioso de todos, pelo simples fato de que ele é o requisito mais básico para você ter qualquer outro tipo de direito. Você só pode discutir qualquer tipo de direito, direito à legítima defesa, inclusive, direito de ver as pessoas que violentaram você sendo presas, qualquer direito, direito ao próprio corpo. Você só tem esse direito se o seu direito à vida foi respeitado em algum momento. Se o seu direito à vida é desrespeitado e a sua própria mãe te mata no seu ventre, dane-se qualquer outro direito que exista. O requisito mínimo para a existência de qualquer outro direito é o direito à vida. E é esse direito que os abortistas querem ceifar. E o abortista covardemente usa de assuntos que tocam no emocional das pessoas para tentar justificar o absurdo que é o assassinato de bebês. Além de que, coisa que eles não costumam falar, é que aborto é eugenia. Eugenia pura e simples. O aborto, na prática, beneficia o que os esquerdistas costumam chamar de classe dominante e prejudica o que eles costumam chamar de classe inferior. Trouxe aqui 3 exemplos. Islândia aborta 100% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down. Não só a Islândia, a Europa também tem medidas de abortamento para a maioria absoluta de qualquer bebê que nasça com qualquer tipo de síndrome. Pode concluir, Eduardo. Vou ler essas duas. Racismo obstétrico. Estudo aponta que mulheres negras têm 46% mais chance de fazer aborto do que brancas. E abortos seletivos impediram o nascimento de 23 milhões de mulheres desde os anos 70. Tudo fonte tipo G1 e Globo. Então, aborto é eugenista e aborto é assassinato. Pronto. Vamos lá? Pode voltar. Tá bem. Mandi. Mais uma vez, a gente pode perceber aqui como a Eduarda não sabe o que dizer diante dos dados da realidade. Eu peguei uma fonte do Brasil Paralelo porque eu sabia que você não ia ter como refutar. Eu sabia que você não ia ter como dizer que esse dado não existe ou que eu estou inventando. E diante disso, você prefere fazer piadinha ao invés de entrar no conteúdo aqui do que eu apresentei. Você falando que pessoa gesta. Eduarda, calma. Quem perde o controle, perde o debate. Acho que você precisa respirar e se conter. Porque você tá dizendo que defende a liberdade de expressão, mas você tá me interrompendo sem parar. Não te interrompi nenhuma vez aqui no debate. Deixa eu zerar de novo. Vai, volta aí. Veja, eu não tô igualando aborto espontâneo a nada. Eu estou tipificando as formas de aborto que existem. Uma das formas é aborto espontâneo. Outra das formas é o aborto diante dos casos de anencefalia, que hoje é permitido no Brasil. Outra tipificação do aborto é o aborto diante de uma situação de violência sexual ou estupro. E nós precisamos olhar para essa realidade. Você não pode dar uma resposta genérica, inclusive baseada numa visão religiosa, para um problema real e profundo da sociedade. Então, veja, o que eu acho que nós precisamos defender? Contraceptivos, que isso seja ampliado, que mais pessoas que gestam tenham acesso a esse tipo de política pública, que isso venha combinado com educação sexual nas escolas, para que as pessoas entendam sobre o seu próprio corpo e para que a decisão sobre a gravidez seja de fato uma decisão. Porque hoje, da forma como ocorre, com a desinformação, etc., a gente sabe que não é essa a situação a que a classe trabalhadora está submetida. Agora, o debate sobre o momento da concepção da vida é um debate bastante antigo. E é um debate que, inclusive, os diversos setores da sociedade, inclusive da igreja, não têm acordo. Então, eu acho que nós precisamos ser mais cuidadosos com isso. E antes de você sair
impondo a sua visão religiosa para as diversas pessoas, o que vai significar que, na prática, uma mulher que sofrer um aborto espontâneo será, sim, criminalizada pela sua visão, porque se aborto é assassinato, um aborto espontâneo faz da pessoa que gestou aquele feto o quê? Um criminoso, certo? E nós precisamos ter mais cuidado. Então você devia, eu acho, Eduarda, se apropriar dos debates políticos e filosóficos que existem sobre o momento de concepção da vida, ao invés de sair impondo a sua visão sobre os corpos das pessoas. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, tá? Isso tem a ver com você impor de forma autoritária e ditatorial como deve ser a vida de várias pessoas por aí. Perfeito, vamos lá. Esse foi aborto. Quem que faz a pergunta agora, de novo, sobre aborto? Sobre aborto? De novo? Beleza. Pode ir. Calma. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, faz essa enquete aí. Encerra essa enquete, por favor, produção. A enquete agora, ao invés de com quem você concorda mais, faz uma enquete do tipo... Quem está saindo melhor, pra gente ver aí, tanto no começo quanto agora no meio do debate, como que tá a votação. Beleza? Vai, pode começar. Bom, vamos lá. Primeiro, não existe pessoa que gesta. O nome disso é mãe. O nome disso é mulher. Não existe pessoa que gesta. Se gestou, é porque possui útero, ovários, gametas femininos. Portanto, mulher. Não existe pessoa que gesta. Existe mulher. O nome disso é mãe. Segundo, em nenhum momento eu coloquei religião no debate. Sim, eu sou católica e sim, o catecismo da Igreja Católica nos ensina que a vida começa na concepção. Mas não é só o catecismo da Igreja Católica que ensina que a vida começa na concepção. Se você pegar, por exemplo, qualquer escrito de diversos médicos, eles chegam nesse consenso. Inclusive, Jerome Lejeune, que foi o médico responsável por descobrir o gene que causa a síndrome de Down, compartilha da mesma opinião que eu. Agora, vamos lá. Mesmo que não houvesse consenso, e há consenso sobre quando a vida começa, se um acha que começa com 3 meses, se um acha que começa com 6, se um acha que começa na concepção, o mais prudente é não arriscar. Se não existe consenso sobre quando a vida começa, o mais prudente é você não arriscar sair matando alguém por aí. É justamente por não ter consenso que a gente chega nisso. Agora, vamos lá. Falando sobre concepção, só para fins de visualização, a esquerda costuma defender o aborto até 12 semanas, embora tenha alguns pedidos do PSOL para que ele seja legalizado até o 9º mês. Isso aqui é um bebê de 12 semanas. Exatamente deste tamanho, nestas proporções. Isso é um bebê de 12 semanas. 4, 8, 12, 3 meses. Isso é um feto de 3 meses. Se você quiser negar a ciência, você pode dizer que não. Agora, a pergunta que eu quero deixar para a Mandy é justamente por que ela acha que, e sem sensacionalismo para falar de ai, tadinhas, etc., vamos falar da coisa prática, da coisa objetiva. Existem direitos fundamentais. Em que momento o direito de uma mulher escolher sobre o conforto da própria vida passa à frente do direito de nascer? Pronto, vamos lá? Veja, 5 minutos, Mandy. Lamentável essa ceninha aqui. Lamentável. A Eduarda tá interessada em views, em likes, não tá interessada em fazer um debate real. Pegou uma fórmula já batida, inclusive, nas redes sociais aí, do Pavanato com o fetinho e veio aqui tentar causar um impacto, mas vou te dizer uma coisa, Eduarda, isso já foi visto. Não vai causar o impacto aí que você queria, não. Segunda coisa, quem tem útero é quem gesta, tá bom? Acho que nós precisamos nos apegar aos fatos. Terceira coisa, se não existe um consenso em relação a este debate do momento da concepção da vida, a sua alternativa é criminalizar uma série de pessoas? Que você está dizendo, se não tem consenso, então é melhor a gente criminalizar o aborto. Se não tem consenso, é melhor criminalizar o aborto. O problema é que você está impondo a sua visão, a sua ideologia sobre os corpos de diversas pessoas. O que é bastante incompatível com quem diz defender aqui liberdade, com quem diz lutar contra a censura. Você está obrigando as pessoas a agirem diante de uma situação que não existe consenso científico,
Não existe consenso científico, você está obrigando elas a agirem de acordo com a forma como você acha melhor. Então, veja, você tem o direito de seguir a sua ideologia religiosa. O que você não tem o direito é querer que o Estado imponha essa ideologia religiosa para todas as pessoas, tá bem? E é por isso que eu sou socialista e comunista, porque eu defendo um Estado, uma forma de organizar a sociedade que não tenha por trás as mãos de nenhum fantoche, de nenhum ator, de nenhum agente que esteja agindo de maneira ideológica e que esteja colocando os seus interesses e a sua convicção acima da necessidade e da situação da maior parte das pessoas. Então, acho que nós deveríamos olhar para os fatos. Deveríamos olhar para o negócio de que 75% das pessoas que gestam fazem abortos não seguros. Isso é um problema muito grave de saúde pública. E você demonstrou aqui mais uma vez que você não tem política pública para isso. Assim como você não tem política pública para nada. Você não tem política pública para regulamentação das redes, você não tem política pública para lutar contra o tarifaço, você não tem política pública para defender os empregos da classe trabalhadora, você não tem política pública para lutar contra a adultização das crianças, você não tem política pública para defender os direitos das mulheres que são violentadas e oprimidas por serem mulheres, você só tem a lacração do seu lado. Você só tem as fórmulas da direita de achar que tá bombando aí nas redes sociais. Mas vou te falar uma coisa. Você pode até conseguir views aí com o seu teatrinho, mas uma hora as pessoas vão perceber o seu tipo de ideologia. Uma hora elas vão entender quem você é. Uma hora elas vão perceber que você não tem honestidade. Uma hora elas vão perceber que você está se guiando pela sua ideologia, querendo impor isso de maneira autoritária para os demais. E quando as pessoas perceberem, elas vão se rebelar. Porque nós estamos falando aqui de uma situação muito grave da classe trabalhadora, que é principalmente quem está morrendo por ter que realizar os abortos de forma não segura. Então, eu defendo a vida desses 75% de todas as mulheres e pessoas que gestam, que estão abortando e que estão passando por situações muito graves de saúde por causa disso.